Glória a Deus, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero ler um versículo da palavra do Senhor no livro de Malaquias, capítulo 3, no verso 7 a seguir. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. No verso 7. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas, ossadas. Com maldição sois amaldiçoado. Por que me roubais a mim, vós toda a nação? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreendereis o devorador, todos, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo, vós não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nesta tarde está falando através, do ensinamento do apóstolo Malaquias no Velho Testamento. A palavra do Senhor, ela está dizendo, não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. No tema dessa leitura que nós acabamos de ler, ela já nos traz um exemplo muito grande. É só nós ficar ligado que o Senhor dá-nos a entender esta palavra. Quando diz, não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Quando fala roubar a Deus, significa que está pegando aquilo que é de Deus para si próprio. E no momento, por exemplo, se Deus deu para nós, é porque Ele tem. E tem muito, tudo está nas suas mãos, as mãos dele estão super cheias, porque Ele é dono. E Ele, aquilo que Ele tem dividido conosco, Ele tem dividido com as nações, com as pessoas. Mas o que a palavra do Senhor nos faz saber, que o Senhor, Ele sempre abre mão e nos oferece algo. Porque Ele tem essa capacidade, esse poder. Ele é o dono do ouro e da prata. Tudo está nas tuas mãos, tudo é dele, tudo Ele pode fazer. E Ele sabe que nós somos incapazes. Se o Senhor não nos dá, nós nada temos. Se o Senhor não nos abençoar, nós não somos abençoados. Se o Senhor não nos dá prosperidade, nós nunca vamos ser prósperos, não é assim?
Então, como nós sabemos que tudo que nós temos é o Senhor que nos deu, e porque muitas das vezes ainda nós vamos roubar do Senhor. Irmã, mas como vamos roubar do Senhor? Ninguém consegue roubar do Senhor. Sim, consegue. Consegue muito. Quem sabe você tem roubado e muito grandemente do Senhor e você não tem percebido que você está roubando de Deus. Um exemplo, irmãos. O Senhor me deu a minha vida, Ele te deu também a sua. E esta vida que Ele nos deu para nós servir a Ele. O Senhor não deu vida para o homem ficar em cima da terra, comendo, bebendo, trabalhando, vivendo só para Ele, morrer e sem nada de Deus. Não, negativo. O Senhor deu a sua vida para nós servir a Ele. Então, a palavra do Senhor, neste momento, ela está falando conosco. Ele nos deu a vida para nós servir a Ele. Ele deu a vida para nós, agora nós tornamos as nossas vidas para servir a Ele. Olha o que disse aí. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Ele nos deu a nossa vida, agora nós vamos usar nossas vidas para adorar a Ele. Ele deu a vida, prosperidade. A nossa vida não é uma prosperidade, é uma bênção de Deus. Agora nós vamos usar a nossa vida, que é uma bênção de Deus, e vamos retornar para Ele louvores, adoração, engrandecer, honra a Ele. Eu vejo já vi na minha vida muitas pessoas que só pensam no material, que só pensa, que só sabe falar em dinheiro. Tem que ser dizimista. A palavra do Senhor diz, tornai para mim que eu vos tornarei para vós. Você tem que dar aquilo que você tem para o Senhor te abençoar. Irmãos, que falta de entendimento da palavra do Senhor. O Senhor já nos deu a vida para nós. Então agora nós vamos voltar de novo com a nossa vida, nós vamos dar para Ele a adoração que Ele precisa. O Senhor não precisa de dinheiro. O Senhor não precisa nada de dinheiro seu, porque lá no céu não herdará moeda, cédulas, não, ouro, prata, não. Lá já tem tudo. Lá já tem tudo de ouro e de prata, original. Não precisa de nada deste mundo que não é original, não. Então, quando eu falo, tornai para-vos para mim, eu tornarei para vós. Ele já deu a minha vida, então vou usar a minha vida para a adoração do seu nome. Ele me deu a vida, eu vou usar a minha vida para dar honra, graça e glória ao nome do Senhor. E quando fala assim, que roubar do Senhor, um exemplo, Ele me deu a minha vida. Minha vida Ele me deu. Cada dia é mais um dia, não é assim? Então Ele me deu todo dia. Agora, por exemplo, a palavra do Senhor diz que existe tempo para tudo. Então, se Ele me deu todos os dias da minha vida, é porque tem tempo para mim fazer a minha parte e tempo para mim fazer a parte do Senhor. E muitas das vezes, eu tiro o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro só para trabalhar para mim, não faço nada para o Senhor. Estou roubando ou não estou? Fala aí, meus irmãos, estou roubando ou não estou? Nós temos que tornar para o Senhor, para Ele tornar para nós. Ele já deu a nossa vida, agora nós temos que tornar honra e glória, exaltação, glorificar, bendizer o nome dEle, levar o Evangelho, a palavra do Senhor que Ele nos manda. Agora Ele me deu a vida só para mim viver, é trabalhando, se divertindo, comendo, bebendo, dormindo, juntando dinheiro, guardando banco, ficando rico, e para Ele nada? Isso significa roubar de Deus. E o mais infeliz é aquele que rouba de Deus. Aquele que rouba de Deus
Ele pode ser o homem mais rico do continente e se torna o mais miserável, porque aquele que pensa que roubar de Deus é lucro, é vantagem, ele já está condenado e não sabe. Ah, mas eu posso dividir o que eu tenho com aquele que não tem? Porque quando eu faço isso, o Senhor manda também. Porque quando ajudamos um pequeno, estamos ajudando a Deus. Quando o Senhor diz na tua palavra, tive fome e não me deste comida, tive sede e não me deste beber, tive frio e não me cobriste. E isto significa que nós temos que fazer isso com alguém. Aí no momento que eu penso assim, não, mas eu não vou dividir o que eu tenho, porque se eu dividir o que eu tenho, aí o que vai ficar para mim não é o suficiente para mim sobreviver. Isso significa duvidar de Deus. Isso é duvidar das providências e da justiça de Deus. Você acha que se Ele tem poder Ele te deu a sua vida, e você acha que Ele não é capaz de te dar o que comer, o que beber, o que vestir? Então, quando a palavra fala assim, desde os dias dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, que eu tornarei para vós. Isso significa um povo que eles tinham se afastado do Senhor. Quando a palavra diz, desde os dias dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, quer dizer, desviaste dos meus mandamentos. Desviaste da minha palavra. Desviaste da minha obediência, desviaste dos meus mandamentos, desviaste dos meus estatutos. Aí o Senhor fala, e não guardaste, desviou da presença de Deus, dos mandamentos, das ordenanças dele, e não guardaste. Não guardou os mandamentos, a palavra, a vontade, o querer de Deus. Aqui está o Senhor usando o profeta Malaquias a dizer, tornai-vos para mim. Em outras palavras, quer dizer, volta para mim. Volta para mim, eu estou de braços abertos vos esperando. Vocês voltando para mim, eu voltarei para vocês. Vocês voltando para mim, para me servir, para me obedecer, para me respeitar, me honrar, porque eu sou seu Deus, eu tornarei a abençoá-lo, eu tornarei a exaltá-lo, eu tornarei a prosperar nas vossas vidas, alabaço me decai, eu voltarei a dar uma vida próspera para vocês. A palavra não revela, mas quem sabe, havia muitas pessoas ali que estavam vivendo uma vida de miséria, estavam vivendo uma vida de necessidade. Quem sabe tinha muitas pessoas ali que estavam passando, quem sabe, necessidade até do pão. Mas por quê? Porque roubou de Deus. E você acha que aqui na terra, quando o ladrão rouba, não passa em branco, tem a punição para ele. E você acha que se você roubar de Deus, não vai ter punição para você? Me cantarabá surianda. Quantos e quantos estão aí numa vida miserável? Quantos aí estão passando por um estreito? Quantos aí estão com a vida destruída? E às vezes são pessoas lutadores. Trabalha, e luta, esforça de um lado e do outro. E só luta, só dificuldade. Você encontra com eles, é só no estreito. Parece que nada dá. Saiba por quê? Porque roubou de Deus, está agora vivendo a consequência do seu roubo.
O ladrão, ele tem a consequência. Ele roubou, ele vai para trás das grades, lá tem a consequência, vai sofrer, vai ser humilhado, não é assim? E quantas pessoas também que estão sofrendo a consequência porque roubam de Deus. O Senhor deu vida, o Senhor deu tempo, deu saúde, deu muitos até uma condução. Talvez não gaste nem de pé, tem condição, tem tudo. Não, para fazer a obra do Senhor, mas não. Só vive para Ele, só faz para Ele. Se mata a trabalhar, se está num bom emprego, está de olho em outro maior. Se está num emprego bom, quer pegar dois. Se trabalha de dia, quer trabalhar à noite também. Então ali, ele pega pelo tempo dele com o tempo do Senhor. Aquele tempo que era para ele estar fazendo a obra do Senhor, ele pegou outro serviço para ganhar mais. Se o serviço dele, se ele trabalha meio período, ele quer completar o outro meio período em outro lugar. Quer dizer, às vezes o Senhor já preparou um meio período para o outro ser para ele. Ele pega tudo para ele. Isso significa estar roubando de Deus, estar roubando o tempo de Deus. O tempo que era para você estar orando, você está trabalhando. Ou quem sabe o tempo que era para você estar orando, você está falando dos outros. Quem sabe o tempo que era para você estar de joelho, você está na casa da vizinha ou na esquina da rua, falando da vida do mundo. Quem sabe o momento que Deus preparou para você meditar na palavra de Deus, você saiu aí em vão aí perambulando para fazer coisa que até nem agrada o Senhor. Isso significa roubando de Deus. Trabalha, quando chega à noite, tem culto. Mas hoje eu não vou não, porque eu estou muito cansado. E não tem aquele desejo, aquele prazer de ir para chegar lá, adorar a Deus. Não é também para chegar lá e ficar sentado cochilando e não saber nem o que está saindo em cima do altar. Muitas das vezes o que sai em cima do altar não é nem de Deus também, nem compensa. Mas eu estou dizendo para um culto que vem de Deus. A pessoa deixa de ir porque está cansado, vai dormir. Está roubando de Deus. O seu tempo se aproveitou, agora o de Deus você não faz conta. Isso significa roubar de Deus. Quer dizer, está deixando de obedecer os mandamentos do Pai. Então o Senhor está falando, tornai-vos para mim que eu tornarei para vós. Aí, aqueles que só pensam em dinheiro, torna. Se recebeu o seu pagamento, manda o dízimo para lá, manda o dízimo para lá. Se você mandou o dízimo para lá, o Senhor está falando, torna para mim que eu tornarei para vós. Mas Ele não está mandando você mandar nada de dinheiro para Ele. Ele está mandando você tornar para Ele com a sua obediência, labassúbia, com a sua fidelidade, com a sua sinceridade. Para de roubar Deus. Mas se eu não terminar esse serviço hoje eu não vou. Eu ia numa visita, mas eu não vou não, porque se eu não terminei esse serviço hoje, aí não vai dar certo, amanhã pode não dar certo. Isso é duvidar de Deus. Fala assim, eu vou fazer serviço, vou lá fazer a obra do Senhor e amanhã eu termino. Isso é para quem crê na providência e na justiça de Deus. E ali a palavra do Senhor faz saber que aqui está dizendo assim, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Torna as boas obras. Quando você aceitou Jesus, você tinha compromisso de orar, a oração da manhã, a oração do grande livramento. Você tinha o hábito de orar o meio-dia, a oração do encontro com Deus. Você tinha o hábito de orar ao Senhor, a oração das 18 horas, a oração do Calvário.
Você tinha um hábito de orar ao Senhor, oração da 0 hora, que é a oração do agradecimento a Deus. Você tinha um hábito de orar às 2h30, 3 horas, 3h30 da madrugada, que é a oração do Ministério Orar Sem Cessar. E por que parou? Em que devemos tornar? Torna a fazer este compromisso que você tinha antes. Você tinha um compromisso, um privilégio de todos os domingos fazer visita, visitar, evangelizar. E por que parou? Porque está roubando o tempo de Deus. Torna para Ele. Torna a fazer tudo isso. Torna a ajudar os necessitados que você, quem sabe, começou e depois duvidou que se continuasse ia faltar para você. Está duvidando, né, da providência e da justiça de Deus? Significa roubar Deus, alabaçúbia. A palavra do Senhor está dizendo: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Está vendo? Todavia, no passado também houve. Ah, mas como eu vou roubar de Deus? Para roubar de Deus eu vou ter que... Não tem como eu ir lá no céu, roubar nada lá. A palavra do Senhor não está falando roubar lá, porque lá é um lugar reservado, que a palavra do Senhor fala que o ladrão não rouba, a traça não rói, o ferrugem não corrói. Está falando roubar de Deus aqui em cima dessa terra. Aí vem em seguida o profeta Malaquias dizendo: e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e ofertas alçadas. Tá vendo? Muitos estão roubando o Senhor nos dízimos, nas ofertas alçadas. Irmãos, o dízimo é bíblico? Sim. O dízimo é bíblico? Sim. As ofertas alçadas é bíblica? Sim. Mas quando o profeta Malaquias fala roubamos nos dízimos e nas ofertas, significa, irmãos, a palavra do Senhor, ela faz saber tão clara se você é porque você... Muitas das vezes as pessoas, né, têm preguiça de ler a palavra de Deus, ou porque rouba também o tempo de Deus, porque se nós temos tempos de nós fazer aquilo que é do nosso interesse, nós temos que ter tempo também de fazer aquilo que é interesse de Deus, porque no momento que nós tira tempo para nós, não tira para o Senhor, nós estamos roubando de Deus, estamos roubando o tempo de Deus. Então, muitas das vezes as pessoas roubam o tempo de Deus, não examinam a palavra do Senhor, e daí a pouco vem o outro lá infeliz também, que rouba o tempo de Deus também, que não medita na palavra de Deus para entender o que ela fala, da maneira que ela explica, aí faz do jeito dele e vem implanta um ensinamento completamente antibíblico dentro da igreja, e todo mundo entra na fila e fala tem que ser assim. Mas já meditou na palavra se realmente é assim? Porque a palavra do Senhor vai saber, como estou dizendo, às vezes vocês não lêem a Bíblia, a palavra do Senhor fala bem lá do Velho Testamento, que onde tinha patriarca, apóstolo, profetas, que era muito sincero a Deus, que fala que ele chegava a dar até o dízimo dos dízimos. A palavra também fala lá no Velho Testamento que os levitas, eles davam o dízimo até das suas hortaliças que ele colhia, até do hortelã, entendeu? Mas por que a palavra do Senhor fala a esse respeito? Irmãos, porque desde lá do passado houve, igual nos dias de hoje que nós estamos vivendo, a desigualdade em cima dessa terra, lamaçúbia. Desde lá do passado houve
como no nossos dias houve ainda desigualdade de pessoa. Às vezes, lá na sua casa, no seu armário, não está faltando nada. Quem sabe não tem da melhor qualidade, mas tem o básico para sobreviver, que não falta nada. Na casa de outro já não falta nada das melhores iguarias. Chega na casa de outro, já tem outras iguarias diferentes do bom e do melhor. E chega em outro lugar, às vezes até o feijão com arroz tem que ser medido, que não dá. Se não saber dividir, não dá para todo mundo. Chega em outro lugar, nem o pão para tomar com o café de manhã não tem. Chega em outro lugar, não tem nada, as panelas, armários estão vazios. Entendeu? Então sempre houve essa desigualdade que me canta lá basura e anda. Então, devido a essa desigualdade na terra, ali os profetas, os servos de Deus, homens verdadeiros de Deus, ali eles davam esse ensinamento a respeito de levar o 10% para que houvesse mantimento na casa do Senhor. E aquele mantimento que houvesse ali era para distribuir com os necessitados. Imagina. Mas é porque, irmãos, ali havia os profetas, os homens de Deus, os levitas, que eram pessoas muito tementes a Deus. Eles tinham temor de Deus, eles eram direcionados pelo Espírito de Deus. E ali todos levavam e eles dividiam, quem sabe, irmãos, eles levavam ali, por exemplo, alguém colhia feijão, levava aquela parte, outro colhia um arroz, levava o arroz, outro colhia, porque a palavra do Senhor vai saber que há anos atrás, irmãos, não havia moeda, não havia cédula, as coisas eram diferentes. Ali levava aqueles mantimentos ali para o templo, para os profetas, os homens de Deus, dividir com aqueles que não tinham, porque havia um amor profundo no coração do povo. E ali, ninguém queria assim, por exemplo, eu vou comer demais, ficar saciada, e vendo o outro lá com fome. Não, eles tinham amor, queriam assim, dividir para que fosse tudo igual. Quem sabe um levava feijão, o outro levava um milho, outro levava uma batata, igual os levitas, diz que dava o dízimo até do hortelã, outro levava um molho de hortelã, outro levava um molho de outra hortaliça, e assim sucessivamente. E ali, o próprio Espírito de Deus que estava na vida daqueles homens, mostravam para ele quem eram os necessitados que precisavam de alimento. Por isso a palavra do Senhor está dizendo em Malaquias, glórias a Deus, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja, melhor dizendo, mantimento na minha casa. O mantimento que era levado para a casa de Deus não era para doar para quem tinha, não, era para doar para quem não tinha, para quem precisava. Louvado seja Deus. Então, quando a palavra do Senhor diz: com maldições sois amaldiçoado, porque roubais a mim, vós todas as nações. Então, o Senhor viu que muitas nações estavam sendo amaldiçoadas. Amaldiçoada porque elas não acreditavam mais na palavra de Deus. Não tinha temor, como se diz, nos dias que nós estamos vivendo, já está assim essas nações, cada um pensando em si. Mas não pensa que quem sabe do lado
da sua casa, enquanto você come, sacia, até joga o resto lá no lixo. Do lado da sua casa tem uma pessoa que às vezes está ali necessitando de um punhadinho de feijão, de um punhadinho de arroz. Quem sabe, na esquina da sua rua, tem uma casa que tem criança que está precisando de um pedacinho de pão com um copo de leite. Enquanto na sua mesa, come, farta e joga fora o que sobra. No passado foi assim, por isso que ali eles reuniam para levar, onde a palavra fala, trazei todos os dízimos. Era uma ordenança, levar para que ninguém via, porque imagina, irmãos, decanta lá, basura. O Senhor criou toda a humanidade, você acha que o Senhor tem prazer de ver alguém passando fome? Você acha que só porque aquela família é bem atrasadinha, o Senhor não está preocupado com ela? Basúria. Você acha porque aquela outra família lá é diferente a cor, que se vira, o Senhor sempre foi preocupado e nunca quis ver nenhum das suas criaturas famintas, por mais que não servia a Deus. Ele não tem prazer de ver ninguém passando necessidade. Então, o próprio Senhor implantou no coração ali dos profetas para que ali viesse a agir desta maneira, para que levasse, para que não faltasse mantimento ali para distribuir com os necessitados. E a palavra do Senhor, ela faz saber. O Senhor ainda fala. Depois, fazei prova de mim. Passa a ser fiel no seu dízimo. Irmãos, só que chegou um momento que nós estamos vivendo um tempo tão caótico de revolta que os homens do nosso tempo, porque eles não têm mais amor, eles pregam, eles falam em amor, mas eles nem compreendem, nunca entenderam o que é amor. Ele só sabe obrigar as pessoas a pegar todo o seu dízimo e levar tudo para a igreja. E você tem que ser dizimista. Obrigado. Quem sabe você está até passando necessidade e não quer saber. Quem sabe, às vezes, você ganhou um troquinho lá para você comprar um pão. Não, irmã, até o que você ganha você tem que levar. Só que você leva e você não está vendo semeadura para os pobres. Junta tudo, é dízimo, é oferta, é dízimo, é oferta, é dízimo, oferta, voto, e dinheiro para lá, dinheiro para cá, dinheiro para cá. E cada dia que passa, as nações, muitas morrendo de fome. Quantas crianças que não tem um leite, que não tem um pão, que não tem um feijão com arroz, que não tem uma carne na sua casa, no seu prato. Enquanto os que dizem profetas, que dizem pastores, estão juntando tudo, metendo a mão e comprando algo para si mesmo, levando, depositando nos pés de pessoa que já está rico, que não tem mais aonde guardar dinheiro, enquanto pessoa da sua rua passando necessidade, você também vai pagar por isso. No último dia você também vai pagar por isso, porque no momento que você vê que onde você está entregando o seu dízimo, você não vê esse trabalho de amor, essa doação, esse amor, esse gesto de amor sendo feito na sua cidade. Você que é dizimista, você está na lista, junto com eles também, no último dia vocês vão pagar. Porque a palavra do Senhor fala para levar, que era para levar para a casa do Senhor.
Por exemplo, se você levou para a casa do Senhor, e por que Ele está tirando da casa do Senhor para mandar para outro lugar que diz que é a casa do Senhor? É roubo. Está ali desviando as verbas que é dos pequenos da sua cidade. Toda cidade tem o seu templo, tem a sua igreja, então todas as igrejas vai dividir com os necessitados da sua cidade, do seu bairro. E por que transferir de uma congregação para outro? Lavagem de dinheiro, bandido roubando aquilo que é do Senhor. A palavra do Senhor faz saber também, ó, se você vê lá mais no final do Novo Testamento, a palavra do Senhor faz saber que era um povo, Anamassu, Mederrais, tão unido, mas tão unido daquela época, que todos trabalhavam e todos tinham aquele prazer, aquele privilégio de pegar uma parte daquilo que era seu e levava para o templo e chegavam lá, depositavam nos pés dos apóstolos. Se conseguia algo, ele lembrava na hora, eu tenho que levar essa parte porque tem pessoas carentes. Se outro vendia alguma coisa, esse eu vou levar lá, colocar lá porque tem os necessitados. Era um povo tão unido que eles queriam ser iguais. Se eles alimentavam e saciavam a sua fome, eles não queriam nem saber se o outro lá se servia a Deus ou se não servia, se era ímpio, se era macumbeiro, não queria nem saber. Eles queriam também se alegrar. Eu estou saciado, meus irmãos também precisam ser saciados. Eles tinham tristeza de lembrar, eu almocei, eu jantei e meus irmãos lá, só porque eles não servem a Deus, quem sabe nem café ele não tomou. Não, irmãos, eles tinham temor de Deus, eles tinham amor de verdade. Hoje em dia está um tal de amor pendurado só na placa. Lá na minha igreja é uma bênção, lá todo mundo ama. Ama só de lábio, só de palavra. Se chegar na rua que ele mora, os moradores lá que não servem a Deus, capaz que tem até antipatia dele, de ver ele e ela passar com tanta exibidez, com tanta antipatia. Às vezes nem um oi fala. Então a palavra fala que eles levavam tudo e depositavam nos pés dos apóstolos. E os apóstolos, vocês acham que eles pegavam alguma coisa daquilo para eles? Hoje, nos dias de hoje, os grandão que estão dizendo apóstolo aí, presbítero, diácono, os pastores, eles metem a mão. Eles não querem nem saber se tem pessoa passando fome, se tem pessoa doente precisando de um medicamento, se estão precisando de um exame. Eles não querem nem saber. Eles estão metendo a mão, estão construindo, estão ficando ricos, estão comprando carro, e estão pagando estudo para os filhos, e passa perto dos pequenos, não está nem aí, vai passando tudo mesmo, vai passando mesmo. Está na hora de você chegar lá e ser amarrado de mãos e pés e lançado fora, seu chefão. E a palavra do Senhor faz saber que ali levava e depositava nos pés dos apóstolos. E você acha que os apóstolos era homem covarde? Era mulher covarde, como se hoje coloca uma cambada de mulherada lá que diz que é financeira? Que o pastor chega lá, abre a boca e pede tanto, ela vai, tira e entrega na mão dele, vai ser queimada no fogo do inferno junto. Ele está roubando, ela está roubando junto com ele. Ela, como se diz, se ele pediu, ela rouba primeiro, que ela mete a mão naquilo que é dos pequenos e entrega na mão do bandido. Está roubando junto, vai ser amarrado junto e vai queimar junto para sempre no inferno. Porque os apóstolos, tudo que eles faziam, olhar na direção do Espírito Santo. O Senhor revelava para eles onde estavam os necessitados.
Então era assim, todo mundo era igual. Não tinha negócio de um ter muito, o outro ter pouco, o outro não tem nada, não. Eles eram tão unidos que o que eles recebiam, eles tiravam ali a metade, levavam a outra metade e colocavam lá no pé dos apóstolos. E ali, com a sabedoria do Espírito Santo, os apóstolos iam dividindo, ali com aqueles que não tinham, ali eram todos iguais. Todos alimentavam iguais, todos vestiam iguais. Se passasse um aperto, todo mundo passava igual. Todos se vestiam igual, não tinha negócio de indiferença, não. Mas é porque quem administrava era o Espírito Santo. Sabe por quê que eu afirmo que quem administrava é o Espírito Santo? Hoje que estão administrando os cofres dos templos aí, é mulher carnais, homem carnais, que não sabe nem o que está fazendo. Porque se você sabesse o tamanho do perigo, do serviço que você está fazendo e já está até condenada ao inferno, você deixaria isso daí hoje. Porque se você deixar hoje se arrepender, ai do Senhor, tira a sua alma que já está presa lá no inferno por causa de roubo. Oi, irmã, mas eu nunca roubei nem um centavo para mim. Você não roubou para você, mas você rouba para o seu pastor. Porque no momento que ele vem e ele fala que quer um valor tal, você pega e entrega na mão dele. Você não rouba para você, mas você rouba para ele. Vai ser condenada da mesma maneira. Não pegou nem um centavo, não aproveitou nada daquilo e vai ser condenada do mesmo jeito dele. Porque o dízimo, a palavra do Senhor ensina muito claro que o dízimo é para necessitado. E por que eu falo que é o Espírito Santo que guiava todos os discípulos? Até mostrar onde tinha os necessitados. Porque o dia que Ananias e Safira vendeu e foi levar sua parte lá, eles fizeram trambique os dois. Eles combinaram lá de mentir, de falar um valor diferente, e quando chegou diante de Pedro, que ele chegou primeiro e foi lançar lá nos pés do apóstolo lá, que ele falou, o Espírito Santo deixou passar em branco? Deixou não. Ananias, foi nesse valor que você vendeu sua propriedade? Sim, foi, Por que você deixou o seu coração encher, deixou o diabo encher o seu coração e você pecou contra o Espírito Santo? Mentiu, falou mentira. Caiu ali diante do apóstolo e morreu, porque mentiu. Passam as 3 horas, mais ou menos, vem a mulher dele também. Aí, quando ela vai chegando, ela nem estava sabendo o assunto ainda. Aí, vai Pedro. E daí, Safira? Quer dizer que vocês venderam sua propriedade por este valor, né? E não era aquele valor que eles estão falando. Eles estavam mentindo. Irmão, para de mentira. Mentira vai te levar para o inferno. Para de mentir. Se for preciso para falar a verdade, passa uma luta, passa a luta, mas fala a verdade. Safira vai do mesmo jeito. Sim, foi. Foi, né? Foi por esse preço mesmo. Ele falou assim, por que você mais o seu esposo se uniu ali e deixou o diabo encher os seus corações? Quer dizer, o diabo encheu de ambição, não queria levar o valor necessário, o valor que era correto, então mentiu para ficar com mais e levar o menos. Mas o Espírito Santo ninguém engana não, irmãos, ninguém engana o Espírito Santo. Aí Pedro falou assim, os pés do moço que levaram o seu esposo, tá aí, e vai te levar também. Caiu e morreu na mesma hora também. Agora preste atenção, só deles mentirem para o Espírito Santo que era um valor e eles falou outro, eles morreram. E você aí é pastor de igreja, de congregação, de sedes grandíssima.
Você financeira, quantas vezes que você já mentiu, hein? Naquela vez você era mentia, morria na hora. E hoje em dia, quantas financeiras, quantos pastores que já tá morto há muito tempo. Tá vivo fisicamente para continuar roubando, para a condenação ser maior, mas já está morto muito tempo espiritual, porque está mentindo para o Espírito Santo, está mentindo para Deus, porque oferta, dízimo, tudo que entra na casa do Senhor é para dividir com os necessitados, e não vem você com essa aí, mas na minha cidade já deu cesta básica para todos os necessitados direto, e não tem, ninguém está mais precisando. Não venha com essa que ninguém está precisando, que tem pessoa que está precisando sim. Essa palavra do Senhor faz saber que no passado eles levavam ali, lançavam nos pés dos apóstolos para que todos viessem ser iguais. Por exemplo, você come uma carne todo dia na sua casa. E a criança, o vizinho que mora do seu lado, come? Não come, nem todo dia ele tem isso. Desigualdade. Quem sabe todos os domingos você tem um banquete, um almoço diferente. E quem sabe na casa do irmãozinho, da irmãzinha, da esquina, ou da vila, do bairro aí da sua casa, às vezes todos os domingos, às vezes nem um arroz direito tem para comer. Você tem coragem de falar que já deu cesta para todo mundo, que ninguém precisa, tem que mandar, não tem que mandar nada. Enquanto vocês pensar que tem que mandar, tirar de dentro de uma congregação para mandar para outra condenação, vocês podem saber que está pertinho também das suas almas ser mandada para o abismo. Porque pela palavra do Senhor, trazei o dízimo para que haja mantimento na casa, na minha casa. E o mantimento que vai para a casa de Deus é para dividir com os necessitados. Por que, irmãos? Tem enxurrada de igreja para o mundo afora, aí, para tudo quanto é cidade, tudo quanto é bairro, tudo quanto é rua, tudo quanto é estado, país. Tem enxurrada de rua. Enxurrada de igreja, melhor dizendo, se todas elas fossem fiéis a Deus e agissem dessa maneira, não havia ninguém passando fome, não havia ninguém diferente, havia todo mundo no mesmo nível. Nem me canta labassúbia. O mesmo Deus que criou você é o mesmo Deus que criou o seu vizinho, o mesmo Deus que criou você que tem muito é o mesmo Deus que criou que tem pouco, o mesmo Deus que criou rico é o mesmo Deus que criou pouco. E porque se nós somos todos criados por um Deus só poderoso, e nós vamos nos preocupar enquanto um tem demais, o outro não tem nada, isso não agrada a Deus não, isso é contra a palavra de Deus, isso é contra o evangelho do Senhor. E você sabe, só levando o dízimo, você leva, você não está vendo nada, você não está vendo, você só sabe que você leva o dízimo, eles recebem e jogam no cofre. Dali do cofre vai para não sei para onde, você não quer nem saber para onde que vai, né? Pois então aqui você não quer saber não, mas no último dia você vai ter que dar conta que se você vê que não está ajudando ninguém ali na sua cidade, no seu ali município, por ali, e você ainda continua levando, você está de acordo com o ladrão. E você sabe que ladrão é sempre desmascarado. Ladrão, quando ele é pego pelas autoridades, ele é desmascarado. E está chegando o dia desses ladrões ser desmascarado diante do tribunal do Senhor. E você sabia que ele era ladrão, porque se não está abastecendo o seu município, a redondeza, onde você está tirando dali para mandar para outra denominação, são ladrão. Porque ali tem lugar de você colocar, ali dividir, para que sejam todos iguais.
Porque a palavra do Senhor diz que era assim no passado. E por que mudou? A palavra do Senhor não mudou, não. Mudou foi os homens covardes, que no passado era homem de Deus, homem que tinha compromisso com Deus. Hoje em dia, homem que tem compromisso é com o tempo cheio por causa de multidão. Hoje é cheio de homem covarde. Homens que só pensam em dinheiro ganancioso, que só pensam em coisas materiais. No passado, havia homem cheio do Espírito Santo, os apóstolos eram cheios do Espírito Santo. Ah, mas aqui não vê ninguém. Sabe por quê? Sabe por quê que o seu pastor, sabe por quê que a financeira, ela não vê que tem ninguém necessitado na sua cidade, ali no seu município, na região que você mora? Porque ela não tem o Espírito Santo. Porque seu pastor não tem o Espírito Santo. Porque quem mostra é o Espírito Santo. Os apóstolos, eles tinham o Espírito Santo, todos levavam e depositavam no pés dele, porque sabiam que eles tinham o Espírito Santo, o Senhor que mostrava e eles saíam dividindo com os necessitados, eles não pegavam nada para eles, por isso que eles foram santos até o fim, e até hoje eles não existem mais, e as palavras que eles, o testemunho deles continua falando conosco até hoje, porque eram homens dominados pelo Espírito Santo e hoje estão vivendo o tempo da bandidagem, que só traz escândalo, é ganância. Então não dá mais tempo, irmãos, não dá mais tempo, mas veja aí, tá? Pare e medita, o que é cedismo? Para! Se você não tem visto sinal, se tem visto que o seu pastor, que é a sua financeira aí do seu templo aí é cega, não enxerga necessitado, só sabe mandar para outros lugares, já estão podres de rico, que também são bandidos também, que não estão nem aí com as almas que estão sofrendo necessidade, passa a pegar o seu dízimo, que seja ele pouquinho, preocupa não. Utilize ele diretamente. Recebeu? Pega seu dízimo, a oferta que você ia levar para esse templo ali, que eles são cegos, não enxergam os necessitados, passa a pegar o seu dízimo, a sua oferta e passa. Um dia você faz, uma vez você faz uma cesta, dá para uma família que você vê que é bem carente, outra vez pega, compra um agasalho para a pessoa que você vê que é bem carente, outra vez usa seu dízimo assim, não entregue na mão deles não, porque no momento que você entregar na mão deles e aquele dízimo não for aproveitado como a palavra do Senhor está falando, eles vão ser condenados e você vai ser condenado junto, porque você deixa de obedecer a palavra para obedecer homens carnais, que só enxerga material, mas espiritualmente eles não têm visão, que para enxergar a necessidade de alguém tem que ser espiritual e tem que ter amor, porque quem tem amor vai ver no coração, corta de dó e não quer nem saber, eu posso ter um pacote só de arroz, vou dividir com ele que ele está com fome. E esses grandão aí tem isso, irmão? E as financeiras estão cegas, tudo que eles pedem, elas metem a mão e entregam, vai ser condenada junto se não arrepender enquanto é tempo. Jesus está voltando, a acerto de conta está vindo, e muito em breve os livros vai abrir, você vai ter que dar conta de cada vírgula, de cada pingo do i. E não adianta não, porque a Bíblia está nas tuas mãos. Se eles não ensinam, por que você não estuda? Ai, mas eu estudo, mas eu não entendo. Por que você não pede Espírito Santo? O melhor professor para nos instruir dentro da palavra de Deus, sabe como ele chama? Pai, Filho e Espírito Santo. No momento que você pedir o Espírito Santo para te ensinar dentro da palavra, nunca mais você vai deixar ser levado por nenhum desses frouxos que está aí dizendo que é, caminhando para o inferno e não sozinho, levando com eles multidões. Amém? Que Deus abençoe. O tempo não dá mais. Fica na paz e viva a palavra, porque ai daquele que sair fora e contra ela.